Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Bem-vindos, povo de Deus! Vamos nos colocar de pé nessa noite, neste domingo de celebração, juntamente com a nossa família, iniciarmos essa semana na presença de Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí de onde você está? Porque nós temos a honra de estarmos diante do Senhor em liberdade, para usufruir da presença de Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos, iniciar esse momento com oração, permitindo que o Espírito Santo possa pairar sobre nós nessa noite. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos felizes mais uma vez porque nós temos a honra de estarmos diante da tua presença para usufruir daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós decidimos iniciar a nossa semana diante do teu altar, diante da tua presença, diante da tua cruz. Pai, nós queremos te agradecer, assim como a tua palavra diz, entrai pelas portas com gratidão, entrai pelas portas com ações de graça. Por isso nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pela nossa vida, te agradecer pela nossa família, te agradecer, Senhor, pela nossa saúde física, espiritual, mental, porque nós sabemos que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. E sabemos que nós temos sido cuidados por Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque esta noite é uma noite especial, no qual nós poderemos ter a honra de receber do maná do céu sobre as nossas vidas. Oh Deus, nós queremos preparar a boa terra dos nossos corações nesta noite, para receber da boa palavra que vai vir do santo trono de Deus, diretamente às nossas vidas. Nós nos levantamos, Senhor, como um exército, pronto para ganhar as batalhas da semana e declarar que o Senhor Jesus é aquele que vai à nossa frente. E é por isso que nós sabemos que a vitória é do povo de Deus. Nada que venha contra nós irá prosperar, porque por um caminho o inimigo vem, mas por 7 ele vai fugir. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o ambiente deste lugar já mudou a partir do momento que eu coloquei a planta dos meus pés. Oh Espírito Santo de Deus, se mova entre nós, se mova através dos louvores, se mova através, Senhor, daquilo que vamos entregar a Ti como oferta agradável. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante as suas mãos e declare assim: Senhor Jesus, este ambiente é preparado, é propício para que a Tua glória se manifeste. Eu abro o meu coração, eu preparo a minha mente para tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, aplauda mais forte ao Senhor. Vamos iniciar este momento na presença do Rei dos Reis, declarando que o nosso Deus é um Deus que vai à nossa frente. Aleluia! Já posso ouvir trombetas e trovões, e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor.
vestes de louvor. Já posso ouvir trombetas e trovões e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo, é o exército de Deus. Nós cremos, Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus que estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Que estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Pra ti agora nós rendemos na força deste louvor, e que as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Pra ti agora nos erguemos na força deste louvor, e que as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei. Declare: aleluia, aleluia, aleluia ao Rei. 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 Nós celebramos a ti, Senhor. Glória a Deus. Senhor. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Glória a Deus aí do seu lugar. Eu gostaria de profetizar nessa noite. O Senhor, Ele é o Deus de guerra, Ele é o Deus de vitória. E é isso que nós queremos profetizar nessa noite sobre a sua vida. Oh, oh, Ele está aqui neste lugar. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai.
Profetiza. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem, declare, O caminho aberto pelas águas. faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, ele derruba, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto, Ele tem pra você muitas fontes. Nuvens que trazem chuvas, a chuva de Deus vindo sobre você. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis.
reina, Senhor, para todos sempre. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós escolhemos estar no melhor lugar. Um lugar de intimidade, um lugar de encontro. Um lugar onde nós podemos sentir a Tua presença. Obrigada, Senhor. Nós cremos que assim, como nós vimos na palavra de Deus, grandes encontros que marcaram histórias de diversos profetas, diversas pessoas, nós cremos que essa unção está sobre nós também. Oh, Pai, assim como Moisés teve aquele encontro, nós queremos também. Nós queremos Te ver. Nós queremos Te sentir. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro. Tentei me esconder. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória valem mais que mil. Aleluia! Declare. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória valem mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória valem mais que mil. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória valem mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração até aqui descobriu que um dia com Tua glória valem mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Diga. É por causa disso que você está aqui.
que saio dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora valem mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora, um dia contra a glória valem mais que mil. Oh, estar na tua presença, Senhor, é o melhor lugar de se estar. É o melhor lugar de se estar, Senhor. Feche os seus olhos onde você está e usufrua da presença de Deus. Usufrua da glória de Deus. Nós fizemos a boa escolha, a melhor escolha da nossa vida, que é de estar na presença de Deus. Oh, aleluia, estamos aqui, Senhor, rendidos para te adorar em espírito e em verdade. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Declare. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda a criação exaltado és, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome é. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes,
cantamos a Ti. Exaltado para todos sempre. Santo. E o Teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo para sempre. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Tu és santo, 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 Senhor. Aleluia. Aplauda mais forte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Tu és santo, Senhor, Senhor. Aleluia. Pode se sentar, em nome de Jesus. Boa noite, igreja amada do Senhor. Espero que vocês estejam bem, edificados na palavra e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Ontem foi um dia muito especial para a nossa igreja. Foi o dia do aniversário do nosso pastor. Aleluias. Eu queria pedir para que chamassem o pastor para que ele se assentasse aqui, por favor. Alguém me ajuda? Ele está lá atrás. Vê lá, Flávia, por favor. Aniversário do nosso pastor. Está vindo. Amém. Uhul! Menos, Diogo, não exagero. Amém. Pastor, eu pedi para você se sentar aí. Antes, nós vamos passar um vídeo em homenagem ao seu aniversário. Mas antes, eu gostaria de falar de mim, primeiro, né? Eu estou nessa igreja há 28 anos e eu quero honrar a sua vida, porque você foi um instrumento de Deus, né? Um instrumento que ministrou a palavra sobre a minha vida e, através da sua vida, a minha foi tocada. E eu tenho certeza que muitos aqui tiveram também a vida tocada pela sua vida por ser um instrumento usado por Deus, por se permitir ser usado por Deus. E a palavra de Deus diz que todo trabalho que fazemos ao Senhor não é vão. Então, eu quero te dizer que seu trabalho não é vão. Eu estou aqui, existem muitos aqui, muitos que não estão e outros que ainda vão vir, amém? Eu gostaria de pedir para que você se atentasse ao vídeo que vamos passar.
Minha vida se resume naquilo que Deus fez em mim, como comecei e quem sou hoje. Sem uma vida mudada e transformada, toda obra do ministério é madeira, palha e feno. Hoje eu entendo que é tudo apesar de mim. Não sou merecedor de nada. A tua graça me basta. Quando comecei, não conhecia o que sei hoje em meu espírito por revelação. Posso dizer que hoje sou um pastor mais vivido, experimentado, abalizado, maduro e convertido. Foram anos de muitos erros e também de acertos. Precisei ser tratado por Deus para chegar até aqui. E sou grato pelo seu amor e misericórdia. Trago em meu ministério uma reflexão que diz: o tempo é o melhor mestre, mas acaba matando seus discípulos. Ou seja, aprendemos tarde demais com os nossos erros. Pessoalmente, gostaria de ter vivido algumas lições bem lá atrás, mas antes tarde do que nunca. Hoje, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus e que habitas por contrito de espírito, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Davi, Pai, eu me sinto honrado nesta noite e eu creio na direção do Teu Espírito Santo para nossas vidas nesta noite. Pai, os céus se alegram neste momento e eu oro a Ti, Pai Celestial, que esta mensagem desta noite seja, Senhor, ungida e ela permaneça no coração de Alberto Rogério e ele continue, Senhor, a obra que Tu tens feito, Senhor, em seu coração, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida e dizer que você será um homem poderoso em Deus. O Espírito do Senhor te usará e descerá sobre você com grande poder. Eu creio que Deus está levantando jovens com visão não apenas de uma igreja, mas de uma cidade. E que você seja um dos homens a ganhar, a ajudar a ganhar Bragança Paulista e dar de presente para Jesus. Bragança Paulista, 14/12/94. Em nome de Jesus. E eu sou obediente à palavra de Deus, eu piso. Porque se eu não pisar, o diabo me pisa. Se você não pisar, o diabo te pisa. Senhor,
Até aí? A Mas extensão aqui é dá para grande. filmar bem, porque dá para aproximar a imagem. Eu só quero ver você passar lá para outro lado lá. Vai pela frente mesmo. Não tem Por problema. causa do fio. Você tem liberdade. Hoje você vai estar trabalhando uma unção especial. Eu estou orando para que você faça aquelas tomadas Especiais. que marcaram o nosso trabalho. Pena que ontem a gente não tinha. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, o Senhor. Bendiz todos os santos. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. Sobre você, feche os olhos, curva sua cabeça. O sangue do Cordeiro vem sobre você. O sangue que liberta. Liberta, Senhor, cada pessoa que aqui está. Nós desfazemos todo o trabalho feito na encruzilhada, no centro, na mata, na praia, no cemitério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito que traz a raiva, Espírito que traz o ódio, Espírito que traz o ressentimento, Espírito da pecador, vai manifestando, vai manifestando, no nome de Jesus, vai manifestando, no nome de Jesus, vai manifestando. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. O que é que dói, meu Deus? O que dói? As costas. Segurando as costas agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, no chão. Oh, Espírito Santo, da tua unção, da tua glória, com teu poder na vida agora. Oh, larababo, chegarabasa. Oh, toca agora, Senhor. Toca. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Oh, aleluia. Vem cá. Como é teu nome? Como é teu nome?
Voltem com ele. Abaixe e diz onde está doendo a coluna. Abaixe. Onde dói? Aleluia! Em nome de Jesus, todo nome de Deus, suma agora. Professor. Dói? Sumiu. Aleluia! Dor de dente? Segurada dessa dor de dente agora, em nome de Jesus. Restaura esse novo acidente agora pelo teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Como é teu nome? Caroline, procura agora a dor no dente e diz para mim de dói. Procura, mastiga. Dói? Sumiu. Fecha os olhos. Põe a mão no coração e diga assim: Senhor Deus, todos vocês precisam abrir a boca e falar, tá bom? Faz isso oração comigo. Senhor Deus, eu abro meu coração para a palavra. Eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Me perdoe pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. A esposa, quando ela está debaixo da liderança do seu marido, isso traz para ela segurança. As mulheres pensam que estar em posição a querer ser como o marido, isso não lhe dá segurança. Pelo contrário, a esposa que permanece ao lado do marido sem cumprir, sem querer ser aquilo que ela não deveria ter sido, né? De fato, ela vai ser abençoada. Ela vai ter a bênção de Deus.
está. Viramos também as palavras do orador da turma, formando o Alberto Rogério de Barros. Agora chegamos ao fim de mais uma jornada, de mais uma etapa. Concluímos um ciclo com o sentimento do dever cumprido. Parece um paradoxo em si mesmo, porque não é o fim, mas apenas um novo e grande começo. Sucesso para todos! Senhor, nesse novo tempo profético e apostólico na nossa vida. Nós cremos nessa unção bendita, Senhor, que está caindo sobre nós.
família Fé Cristã está muito feliz com esta grande conquista que Deus nos deu. Estamos falando do nosso prédio principal, onde teremos a nossa igreja. Eliminamos 2 salas que estavam aqui ocupando espaço e logo nós estaremos aqui com este lugar todo reformado para realizarmos os nossos cultos. Ore por nós para que Deus possa levantar recursos e nos proporcionar uma vinda para cá o quanto antes.
Recebe! Recebe! E a unção que dele recebeu está em vós. E não tendes necessidade de que outro vos ensine, porque a unção que está em vós é verdadeira e não pode mentir. Que você saia desta reunião diferente com o irmão. Todo louvor, toda honra e toda glória. E olha que lugar lindo, que espaço maravilhoso o Senhor nos deu.
toda essa história, né, e outras que não coube aqui, porque seria vídeos assim a rodar na semana, aconteceu porque você, pastor, se dispôs a doar a sua vida em favor do reino. Eu gostaria de chamar o pastor Adailton e a pastora Neuza aqui. Acho que você pode vir aqui também, pastor, por favor. Pode vir junto, Jana. Posso começar? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Motivo de muita alegria, pastor, fazer parte deste momento. Eu glorifico a Deus. Diferente dos anos que a pastora Michele comentou, 28 anos, nós estamos aqui apenas 8 meses, mas sentimos no nosso coração que esses meses se multiplicaram e a nossa alegria hoje é muito grande. E eu gostaria de compartilhar a nossa alegria e trazer ao pastor, em nome da célula El Shaddai, louvado seja Deus, um presente do nosso coração. Esse presente não é somente meu, é um presente de todos, das crianças, dos jovens, dos adultos, de todos os irmãos da célula, que sentiram no coração de estar trazendo esta bênção para o pastor. E eu creio que, em nome de Jesus, grandes coisas Deus há de fazer em sua vida, não somente nesse dia, mas de hoje e para todo sempre. A alegria no nosso coração é tão grande que eu gostaria de lhe dar um abraço e já lhe entregar esse presente em nome de Jesus. Vamos aproveitar esse momento. Se alguém trouxe o presente para o pastor e está aí com você, você também pode trazer. Eu sei que tem algumas pessoas da igreja que trouxeram. Mas eu sei também que o pastor já começou a ganhar presente lá na terça, quarta-feira, né? Já está ganhando presente desde lá. Já foi abençoado pela célula dele, já foi abençoado pela Rose, pelo Toninho, já foi abençoado pela minha vida e do Daniel. E então, se você trouxe seu presente, pode trazer à frente. Pode vir, gente. A Sheila e o Eric trouxeram? Então vem, Sheila. Pode vir, Adriana. Enquanto ele está recebendo esses presentes, eu gostaria de chamar a célula para tirar, os irmãos da célula para tirar foto aqui com o pastor. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó, na escada, daí a gente já... E aproveitar também para chamar, aí depois, em seguida, os pastores e presbíteros para nós orarmos. A célula pode ficar aqui. Se organiza aqui para tirar foto, ó. Todo mundo.
Por favor, venham agora os pastores e os presbíteros. Nós vamos orar pelo pastor. Ai, Terezinha. Foto, gente, foto. Venham aqui, os presbíteros também, por favor. Pode vir alguns para cá, ó. O Everaldo vai fazer essa oração. Amém. Antes, pastor, eu sei que... Fique em pé um pouco, pastor. A igreja, se coloca de pé, por favor. Antes de começar a oração, eu queria falar algumas palavras. É assim, olha, eu estava no meu canto e todo esse vídeo passando e Deus tratando comigo, falando assim, olha, isso é lindo o que eu faço na vida da pessoa que se dispõe a me servir. Quantos passarão e não tem uma história para contar? Quantos passarão nessa vida e não tem uma história para contar? Não tem algo para mostrar para o seu semelhante o que é de bom andar na presença de Deus. Amém? Então, sabe que isso caia no nosso coração e que nós possamos cada vez mais estar preparados para servir ao Senhor. E antes da oração, pastor, está aqui a minha oferta da minha esposa. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter colocado esse servo com o coração obediente a te servir, para nos apacentar, Senhor, e nos trazer para a luz da tua palavra, Senhor. Nós sabemos que esse homem tem o coração de Moisés, que o interesse dele neste mundo é não tão somente de salvar vida para o teu reino, Pai. Nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, e declarar que sobre a vida dele há uma unção dobrada, Senhor. Que cada dia, após dias, ele possa receber mais de ti. Em todos os seus sonhos, em todos os seus pensamentos, em tudo que ele fizer, Senhor, o Senhor seja com ele, Pai. É um tempo novo para a vida dele, para o seu ministério, para a sua casa. E nós já temos observado o que o Senhor tem feito, Senhor, de tão maravilhoso na vida dele. E nós declaramos, Senhor, que maior é o Senhor que está com ele do que aquele que se levanta para trazer destruição, Senhor. Abençoa, Senhor, cuida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Esse é o meu segundo pai. Eu lembro desde o primeiro dia. Eu tenho no meu coração guardado as imagens. Desde o primeiro dia que eu encontrei com ele, as palavras que ele tem me dito. Foi fácil? Não foi fácil. Mas como ele sempre me diz, somos companheiros de caminhada. Olê, o Alessandro fez aniversário ontem também. Então vem aqui receber a nossa oração. Ele é do Ministério... Quer falar, pastor? O Alessandro é do Ministério de Louvor, né? Já está há muitos anos conosco também. E ele faz aniversário no mesmo dia do pastor. Parabéns, pastor. Amém. Vamos orar pelo Alessandro também. Nós te agradecemos, Senhor, por esse irmão tão precioso que faz parte da nossa família. Obrigado porque tudo que vimos ali, ele tem uma participação grande na realização desse projeto. Eu creio que a tua bênção,
é sobre a vida dele, por tudo aquilo que ele plantou, planta e plantará. Eu sei que a sua colheita há de ser muito grande e de que o Senhor há de exaltá-lo dentro do teu propósito e vontade. Alcança sua casa, seu lar, sua família, seu trabalho, profissão, projetos, filhos, enfim. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Finish. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Tenta achar minha cena, por favor. Quem vai tirar foto vai organizando, tá? Vê certinho para onde o povo vai, se está todo mundo aparecendo. Ô Leise, você não veio aqui em cima? Você não veio aqui em cima? Aonde? Ah, então venha, que eu acho que você é pastora também. Obrigado, aplauda Jesus, obrigado, pastores, presbitério. Se alguém puder tirar os presentes daqui para a Michele tira. Gente, que momento, né? Vocês me viram magérrimo. Quem riu não vai para o céu. E quem me chamou de orelhudo também não vai para o céu. Amados, eu usava um terno de uma lista só. Misericórdia, se eu ficasse de lado não saía na filmagem. Fora o nariz, né? Mas Deus é bom, eu acho que eu estou um pouquinho melhor. Mas o diabo manda mensageiros. Um já falou que daqui 4 anos eu sou um exagenário. E já vou pegar meu cartão para não pagar estacionamento. E viajar no coletivo de graça. Mas eu quero dizer para vocês que olhando tudo aquilo, sabe, vem assim um filme na cabeça da gente. O Everaldo, eu acredito que ele traduziu muito bem aquilo que nós estamos vivenciando, porque aqui é uma curta-metragem de anos de caminhada. Eu me lembro que meu ministério começou praticamente em 2020, 2021, e já se passaram tantos anos, e eu confesso a vocês que nunca foi fácil, sempre foi desafiador, mas eu nunca me queixei, porque eu sei quem me chamou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a obra é dele, não é minha, e que ele financia o seu projeto. Tudo o que nós precisamos fazer é nos colocar à brecha e depender do Espírito Santo para que ele possa fazer em nossas vidas aquilo que Deus quer que seja feito. No começo, nós vivíamos uma realidade, tínhamos pouco conhecimento, a experiência, ela vem com o tempo, como eu falei no início do vídeo, tem um adágio, um ditado que diz que
o tempo é o melhor discipulador, o tempo é o melhor mestre, mas acaba matando os seus discípulos. O que significa isso? Eu gostaria de saber tudo que eu sei com 20, 21 anos de idade. Amados, os anos nos traz muitas experiências. Até certo ponto diminui as nossas tolices. Mas não significa que não vamos tropeçar. E a vida é este eterno aprendizado. Todos os dias eu aprendo alguma coisa com vocês. E espero que vocês também aprendam alguma coisa comigo. Como o Everaldo falou, nós não podemos passar por essa vida sem deixar a nossa marca. E a nossa marca é Jesus. A nossa marca é o amor de Deus. A nossa marca é pregar salvação para a vida das pessoas. Então lá atrás, eu abri mão da minha própria vida. Eu abri mão dos meus próprios sonhos. Eu abri mão dos meus próprios desejos para viver o plano perfeito de Deus na minha vida. Eu confesso a vocês que eu sou feliz. Posso não estar realizado em algumas áreas da minha vida, mas felicidade para nós não pode ser apenas uma condição. Hoje estou bem, amanhã estou mal. Felicidade é você compreender que foi alcançado pela graça, favor e misericórdia de Deus. Como a Michele falou, essa semana foi uma semana assim de muita comemoração. E eu louvo a Deus por isso, por ter uma igreja tão festiva. Começamos na quarta-feira com a nossa célula. Agradeço a surpresa, os presentes, as mensagens, todo o carinho, a oferta que me deram. Agradeço também o carinho da Rosieiras, do Toninho e de todos os irmãos que estavam lá para cantar parabéns para mim mais uma vez. Quero agradecer a homenagem assim singela que a Gabi fez com o Fabrício e as crianças. Eu não estou bem desde quarta-feira. Eu estou com o peito meio carregado e eu tenho repousado e tenho procurado descansar um pouco. Mas eles fizeram algo assim tão terno. A Gabi foi em casa, preparou o almoço, não é? E ela e a Jana, mais ela, a Jana só supervisionou, porque foi assim, um carinho deles. Eu estava no quarto, o Gu entrou. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui. Ele é uma belezinha, né? Aí ele entrou e ele disse: oi, Patô. Eu disse: oi. Ele falou: tem um presente para você. E ele é miudinho, né? Pequenininho. Eu falei: você tem um presente para mim? Todo empolgado, né? Vamos ver. Vou passar para a mídia, tá? Aí a gente reproduz. Então a nossa vida é feita desses pequenos momentos. Pequenos, emocionantes, eternos momentos. Tem irmão que chega para mim e diz assim: pastor, eu não trouxe um presente, mas você é o meu presente. Amém?
Terezinha, gente, chega aqui, uma velhinha, de quantos aninhos? Quantos anos você tem, Terezinha? Hã? 75. Ela pega o último dinheirinho da bolsa dela e vem. Pastor, toma. Eu pego porque é uma semente que Deus vai usar para abençoar a irmã Terezinha. Nunca recuse uma semente. Às vezes, quando eu vou abençoar um irmão, ele fala, não, pastor. Eu falo, mas é uma semente, você precisa receber. O Everaldo me deu uma semente aqui, glória a Deus. Se tiver mais alguém querendo me dar uma semente, eu sou bom solo, você vai ser muito abençoado. Eu me lembro no meu casamento, vocês viram aí? Deixa eu contar para vocês, como é que chama o pessoal do naipe lá, como é que chama o instrumento? Moisés. Do trompete, tinha um barzinho do lado, e eles não eram crentes, obviamente, foram lá, encheram o caco, aí vieram, eu falei, mas não é possível, queriam receber depois. Falei, sem pagamento. A gente passou vergonha. Vocês viram que levaram até o Elvis, né? Aí tinham no bar lá, bêbado. Ele chegou e falou, eu sabia que você, Elvis, não morreu. Eu tinha certeza. As pessoas não acreditavam em mim, mas dá um lencinho para mim, Elvis. E esse casamento teve tantas histórias, amados, se eu for falar eu choro. Aquela hora que eu falei no ouvido da Jana, não era nem um convite, mas eu falei, o que é que está acontecendo aqui? Ela falou, não sei. Eu falei, depois a gente descobre. Mas enfim, entre mortos e feridos, todos se salvaram, é ou não é? Amados, a gente precisa ter fé, a gente precisa ser ousado, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter muito amor no coração, porque se você não tiver amor, você não faz a obra de Deus. Eu vejo alguns irmãos que brigam à toa, falta batismo de amor. Eu vejo alguns irmãos que arrumam encrenca à toa, falta batismo de amor. Sabe por quê? Se a gente não tem o coração cheio de amor, a gente não suporta o outro. E não pense vocês que é fácil conviver comigo também. Melhorei muito. Mas nós precisamos trabalhar com excelência. Não dá para fazer de qualquer jeito. E quando a gente tem humildade, a gente cresce junto. Então eu louvo a Deus porque uma pessoa como a Michele, ela está conosco há tanto tempo. Ela é a nossa vice-presidente do ministério, eu não sei se vocês sabem, por isso que ela encabeçou esse momento. E ela falou coisas assim também muito profundas, muito tocantes, muito emocionantes. E eu sei que é de um coração muito sincero. Amo a família Calegari. Obrigado pelo azarro de 200 ml. Se o outro durava 1 ano, esse vai durar 2. Mas no aniversário do ano que vem, já se prepara para dar outra bênção. E eu quero dizer para vocês que todas as lágrimas, todo o choro, toda a dor, todo o sofrimento valeu muito a pena. Vamos colocar o menininho? Já conseguiram? Tá bom. Então tudo isso valeu muito a pena, gente. Sabe por quê? Lembra de Jesus no Getsêmani, chorando sangue, as lágrimas se tornando sangue, o suor se tornando sangue?
aquilo foi por você. A obra de redenção começa no Getsêmani, onde Jesus nos resgata da nossa própria vontade. Ele ora e diz para Deus que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, você está aqui, custou muito choro, lágrimas, dor, sofrimento. Mas olha para quem está do seu lado e diga assim: valeu muito a pena. Quantos aqui já mudaram, foram transformados, estão crescendo de glória em glória, né? Mas eu sei que a boa obra do Senhor, Ele é fiel para completar. E você está nesse processo. E eu sei que Deus vai te levantar para um tempo novo e para viver tudo aquilo que você ainda não viveu, debaixo da unção e intercessão desse ministério em nome de Jesus. Conseguiram? Vocês viram a Leise, gente? Cadê a nossa querida pastora? Está no banheiro? Ó, para ganhar da Leise, só o Estevão. Tadinho do Estevão. O Estevão está se comportando, viu, Estevão? Você vai ganhar estrelinha no boletim. Está quase? Não? Então vocês viram a Leise lá magrinha, não é? E o Anderson? Anderson, Jesus foi bom contigo, servo. Por isso não zombe de mim. Começaste zombando do seu pastor e depois terminaste chorando. Eu quero dizer para vocês que vocês viram a igreja cheia, lotada? Antes da pandemia, nós vivemos um tempo muito bom. E eu disse que a pandemia ia mostrar quem era crente e quem não era crente. Porque tem gente que não voltou e não quer voltar. Tem gente que desviou, se afastou, esfriou. Tudo bem, Jaque? Então, glória a Deus, porque você permaneceu. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Porque essa escolha depende de um coração sincero, posicionado, perseverante. Eu sei que muitas vezes dá vontade de chutar o balde, jogar tudo para cima, depor as armas. Mas se com Deus está difícil, imagina sem Deus. Diga, não dá para continuar. Amém. Então eu quero agradecer muito a todos vocês que me ligaram, enviaram uma mensagem, que me parabenizaram, que me deram um presente, que me deram uma oferta, que oraram por mim, que intercederam por mim, que oram por mim e que intercedem por mim. O Léo fez parte dessa história, né, Léo? Lá atrás, quando a gente estava reformando a igreja do Parque dos Estados, eu dormia lá na casa do Léo. Léo era um menininho, Gláucia também, roendo as unhas. Aí eu não sei o que passava na unha da Gláucia para ela não roer as unhas. Parecia pimenta, gente. Aí ela chorava. Não sei se ela parou de roer unha. O Charlie, ele rói até hoje. Ele não está aqui, o Charlie. Está lá no estacionamento, né? Mas, enfim, dura é a missão que dei para vocês, né? Precisa mandar de novo? Espera aí. Chegou agora, mídia. Veja aí, chegou. Chegou?
Aqui diz que chegou. Ok. Ai, Jesus, o peito está carregado. Jesus. O meu aqui liberou. Deixa eu mandar aqui para Gabi, para ver se resolve. Aí a Gabi manda para vocês. Gabi. Recebeu aí, Gabi? Gabi recebeu. Quando é assim, amados, vocês precisam interceder. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 intercedendo, o milagre acontece. Gabi mandou mídia. Amém? O Edivaldo da Santa Casa tem uma palavrinha para dar para vocês. Ele me pediu uma oportunidade. Rapidinho. Vem cá, Edivaldo. Ele é aquela pessoa que recebe a gente com muita gentileza lá na Santa Casa. Por conta disso, muita gente recebeu ele muito bem aqui, né? Vem cá. Deixa eu guardar. Pode? Não. Para cobrir o adesivo. Tá certo. Fala então. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu vim aqui, irmãos, agradecer a oportunidade que eu tive. Fui muito bem recebido aqui pelo pastor e por vocês. Alguns aqui já me conhecem, meu nome é Edivaldo Barros. E eu estava com um problema sério de doença na minha família. E o pastor prontamente orou por mim. E graças a Deus o problema foi resolvido, porque Deus é bom o tempo todo nas nossas vidas, né? E aí, chegando aqui, eu me deparo com uma tão grande homenagem, merecidamente, né? Eu também quero deixar um texto bíblico para os irmãos meditarem. Lucas 6,40. O aluno não é maior do que o instrutor, mas todo aluno ou discípulo bem treinado será semelhante ao seu instrutor. E está aqui um homem a quem deve ser imitado e seguido, porque Deus age na vida dele, nas nossas vidas, na vida de todos vocês. Amém? Muito obrigado. Amém. Não virou? Tá quase. O Léo agora é engenheiro civil, né, Léo? Glória a Deus, olha que bênção, né? Quebrava tudo quando era pequeno, agora conserta, Léo. Essa moça bonita do seu lado, sua noiva, que legal. Quem está desse lado aqui, primeira vez para eu conhecer? Primeira vez. A Jaque já veio, é a segunda vez. Você já, várias vezes, né? Oi? Desse lado aqui tem alguém? Primeira vez o André, que eu vi ali. O pai do Evandro, eu vi ali. Fala o seu nome, irmão, para a igreja conhecer. Zélio. Amém. Pai do Evandro. Olha o Evandro ali, quer ver? Levanta a mão, Evandro. Olha aí. Ele está no nosso Ministério de Música. O Evandro, querido. O André, solteiro, né, André? É bom avisar as irmãs. Deu certo. Ai, Jesus. Eles são lá de São José do Rio Preto. Coloca aí o menininho. Olha a surpresa, que bonito. Ele entrou no quarto, eu tentei gravar, mas eu só peguei uma partezinha. Oi, tudo bem? Tudo bem? É um presente para mim? Que legal! Olha só! Muito obrigado, viu? Eu fiquei muito feliz. É presente do papai, da mamãe e da Beca. E de você? Obrigado, viu? Deixa eu dar um beijo em você.
Obrigado, tá? Deus abençoe. Faz oração, pastor. Faz oração, pastor. Amém. Obrigado. É isso aí. Ainda bem que ele não orou, sai em nome de Jesus, né? Teve uma irmã que ela foi em casa antes de comer, né? De jantar. Falei, faz uma oração para nós, né? Ela falou assim: se comermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Eu falei, pode ir embora. Depois dessa oração, né? Misericórdia. Amém. Queridos, hoje foi um dia de homenagens. E eu gostaria que ficasse como mensagem da noite, que você pudesse permanecer firme na presença do Deus que tem se apresentado a você. Tudo que você precisa é abrir o coração para conhecer este Deus de verdade. Não se trata de placa, não se trata de religião. Se trata de algo que transcende tudo isso, que vai além de tudo isso. Nós estamos falando a respeito de um Deus vivo, poderoso, glorioso, soberano. E não importa a sua história de vida, porque quando Deus me chamou, Ele me chamou para cuidar de gente, cuidar de pessoas, cuidar de almas, cuidar de vidas e pregar o Evangelho. Então, a mensagem principal que pregamos é a respeito de um reino celeste, vindouro, onde nós um dia estaremos juntos com o nosso Deus e os irmãos de todos os lugares, de todos os tempos, servindo a este Deus eternamente. Então que você possa entender que os problemas, dificuldades e lutas que você enfrenta são tão pequenos diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês. Então tira os olhos daquilo que é presente, momentâneo, e coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Pode ter certeza que Deus tem algo para você. Acredito que isso pode acontecer essa semana, isso pode acontecer daqui 15 dias, um mês. Mas quando você começa a alimentar isso no teu coração, a Bíblia diz que você está chamando as coisas que não são como se já fossem. Então que você compreenda o quanto é importante você ser de Deus em primeiro lugar e de servir a Deus de espírito, alma e corpo, e Deus vai te honrar. Amém? Quero agradecer a Vera que está aqui, amo de paixão a Vera também, cantora oficial lá do Asilo São Vicente de Paula, da Vila Bianchi, não é verdade? Ela anima os velhinhos lá, ela é muito amada lá. Amados, antes de fazer uma oração para vocês e de encerrar o culto, nós vamos entregar aquele envelope da oferta da ceia. E eu sempre peço que seja entregue para todos os irmãos, porque não se trata de uma oferta qualquer que você vai plantar na obra de Deus. Vocês viram, são anos de desafio, são anos penosos, são anos de grandes realizações. Diga comigo, grandes realizações. E todas aquelas pessoas que em algum momento acreditaram no que Deus estava fazendo, estas pessoas elas foram achadas pela graça e pelo favor de Deus, e estas pessoas foram visitadas por um milagre. Eu quero dizer para vocês que nada do que aconteceu seria possível sem o amor dos irmãos pela igreja, pela obra e pelo ministério. Então, quando você faz alguma coisa, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Deus, Ele recompensa.
Não somente aqui, mas no céu, diante do grande trono branco, você vai receber galardão do Senhor, porque haverá prestação de contas. O que você fez para Deus na terra? O que você ofereceu para Ele? Nós precisamos ser mais doadores do que consumidores. Muitas vezes nós somos tão interesseiros, egoístas, individualistas. Nós pensamos só em trabalhar, comprar, vender, negociar, ganhar dinheiro, poupar, investir, mas não pensamos em cuidar da casa de Deus na terra. Quando você cuida da casa de Deus na terra, Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai te abençoar, vai ter provisão na tua despensa, no teu fogão, na tua geladeira, sobre a tua mesa. Em nome de Jesus, você vai sair das contas, das dívidas, da inadimplência, da vergonha, da humilhação, do opróbrio. Você vai sair desta vida que tem se arrastado durante muito tempo e é maligna. Muitas vezes é uma sentença, é uma condenação, é uma maldição que tem que ser quebrada. E isso não acontece só através da oração. Quando existe oração e voto no altar, Deus, Ele te levanta, Deus, Ele te honra, Deus te promove, e Deus cumpre na tua vida um propósito, porque até a tua prosperidade vai ser um testemunho poderoso na tua vida, para aquelas pessoas que convivem com você, dizerem e reconhecerem, Deus é Deus na vida dele. A vida mudou radicalmente. Hoje é uma pessoa próspera, feliz e abençoada. Então Deus quer mudar a tua realidade. E você não vai mudar só trabalhando muito, se matando, se desgastando, se estressando. Você precisa compreender que espiritualmente Deus tem algo para fazer e vai fazer na tua vida em nome de Jesus. E você vai ter uma história linda para contar. Porque todos aqueles que são de Deus e permitem que uma palavra como essa caia no coração, virá a chuva serôdia e temporã, que com certeza vai regar o solo e muitos frutos serão produzidos para louvor, honra e glória do Senhor, frutos de justiça. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé com esse envelope que você recebeu da ceia, o envelope da ceia. Dá um para mim aqui, por favor. Eu gostaria de orar com vocês. Pai, neste momento nós levantamos este envelope para o céu. E estamos apresentando neste momento a nossa realidade financeira, econômica e material. O Senhor conhece a vida de muitos aqui. E eu sei, Senhor, que muitos estão vivendo uma vida boa. Mas nada está bom que não possa melhorar. Mas por outro lado, tem muita gente passando por uma crise terrível. E eu sei também que o diabo não descansa, e nada está tão ruim que não possa piorar. Eu quero pedir, Senhor, que Tu cerques com cercas de proteção, de fogo, a vida do Teu servo, do Teu filho, da Tua filha, para que eles possam viver o novo tempo profético, o novo tempo de abundância, de abastança, de prosperidade e de multiplicação. Derrama, Senhor, esta unção especial sobre a vida dos Teus filhos, daqueles que são trabalhadores e que Te oferecem, Senhor, o calo da mão, o cansaço do corpo, que Te oferece, Senhor, o que podem Te oferecer. Olha para os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Olha, Senhor, para aqueles que têm um projeto de vida no coração. Olha para aqueles que têm um sonho. Em nome de Jesus, que o Teu propósito alcance estes irmãos e essas irmãs hoje. Em nome de Jesus. Olha para aqueles que têm uma demanda na justiça. Senhor, em nome de Jesus, que justiça seja feita, que caia por terra, Senhor, todo embuste, todo engano,
toda mentira, todo laço de Satanás, que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que forjaram para ganhar esta ação. Em nome de Jesus, libera, dê uma sentença favorável ao teu filho e tua filha. Olha para aquela sentença para que ela possa chegar ao fim, transitado e julgado, e que em nome de Jesus, o teu filho e a tua filha seja abençoado, porque foram anos de sofrimento, de espera e de opressão. Olha para aqueles, Senhor, que estão desempregados, que estão endividados, que estão muitas vezes com uma ordem de despejo, uma busca e apreensão. Não sei, Pai, como está a vida do teu filho e da tua filha, daqueles que estão com as contas todas atrasadas, e o dinheiro não entra, e a coisa não acontece. Deus, Tu és Deus para mudar a vida desse irmão, e para mudar a vida dessa irmã. Em nome de Jesus, Senhor, chega hoje com socorro. Olha para aqueles que precisam de novos clientes. Olha para aqueles que precisam aumentar a sua carteira de clientes. Olha para aqueles, Senhor, que precisam de um milagre. Este, Senhor, é um lugar onde clamamos a Ti e o milagre acontece. Libera, Senhor, a Tua bênção e o Teu milagre na vida deste irmão e desta irmã nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós nos comprometemos no nosso coração de trazer uma oferta no próximo domingo, e não vai ser qualquer oferta, vai ser uma oferta que o Teu Espírito Santo vai falar ao nosso coração, porque nós sabemos que se semeamos qualquer semente, teremos qualquer colheita, mas a palavra diz que aquele que planta muito, colhe muito, aquele que planta pouco, colhe pouco. Senhor, que possamos ser colunas fortes na Tua casa, para que este lugar não passe necessidade, aperto e vergonha. Que possamos, Senhor, ser supridores deste lugar, que possamos realizar os projetos que o Senhor colocou no nosso coração, que possamos comprar os equipamentos, aparelhagens, móveis e tudo aquilo, Senhor, que pode dar estrutura aos departamentos e ministérios, para que possamos pregar e cuidar bem, Pai, das pessoas que estão chegando, que estão se convertendo e entregando a vida a Jesus. Que em nome de Jesus possamos ter irmãos livres aqui no próximo domingo, dia de ceia, onde nós vamos poder ofertar a Ti esta oferta de amor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos, nós vamos entregar a você um envelope. É um envelope para você entregar a oferta agora. Este envelope que demos é para a semana que vem, é para domingo que vem. Separa então o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, o teu melhor. O nosso QR Code já está em tela. E gostaria que você fizesse a tua oferta no Pix. Temos as maquininhas de cartão. Cadê as maquininhas? Temos uma ali com a Carol. Você balança a mão, ela vai levar até você. Aonde está a outra maquininha? Está ali com o Gabriel. Balança a mão, ele vai até você. Preenche o envelope, coloca o teu nome, valor e data, para que a gente possa estar orando, intercedendo pela sua vida. Porque amo sua casa, ó Deus, faço tudo por amor a Ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses como oferta, tudo isso te entreguei.
ficar em pé. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitude, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Pai, neste momento nós oramos e abençoamos cada pessoa que na data de hoje fez o seu dízimo e a sua oferta. Abençoe, Pai, este irmão, esta irmã, e que eles possam ver grandes milagres em suas vidas, porque eles estão plantando amor no teu altar neste momento. E onde tem oração e tem voto no altar, existe resposta. Eu gostaria que você neste momento começasse a agradecer a Deus por 3 motivos especiais. Lembrando que a tua oferta, ela não libera somente bênçãos na área financeira, econômica e material, mas em todas as áreas da sua vida. Eu gostaria que você agradecesse a Deus como se você já tivesse recebido aquele milagre. Como desse jeito: Pai, obrigado porque eu pago os aluguéis atrasados e porque essa ordem de despejo vai ser cancelada em nome de Jesus. Obrigado porque o milagre acontece. Você pode orar: Pai, eu quero te agradecer porque eu pago o financiamento deste carro e não vai ter busca e apreensão em nome de Jesus. O Senhor não deixará que o teu servo seja envergonhado. Você vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero terminar a reforma da minha casa, então eu já agradeço porque eu recebo o meu milagre agora em nome de Jesus. Você que está desempregado, de repente você vai orar e agradecer a Deus: Deus, eu pedi e pela fé eu agradeço que já tenho um emprego, que o Senhor coloca diante de mim uma porta aberta que não pode ser fechada. Você vai orar: é uma doença, é uma enfermidade, obrigado, Senhor, porque já estou curado em nome de Jesus. Então fala com Deus, agradece a Deus, pelo menos 3 coisas em especial, e todos os dias você vai agradecer a Deus como se já tivesse recebido o milagre, porque pela fé você já recebeu. Os céus já confirmaram, o Senhor disse sim. A palavra diz que a vontade do Senhor está estabelecida no sim e no amém. Creia, para Deus não há impossíveis, para Deus não há impossíveis, amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, chegamos ao final de mais um culto. Amados, chegamos ao final de mais um culto. Falsidade, né? Pai, estou feliz por esse momento que passamos aqui. A Bíblia diz: a quem honra, honra. E hoje eu me senti honrado. Obrigado por esse vídeo compartilhado, pelo carinho desses irmãos, por aqueles que estão aqui e também por aqueles que não estão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. E eu sei que esta obra não vai parar. Ela não pode parar. Eu sei que o teu propósito há de se cumprir na nossa vida, e que tem muita coisa em Bragança Paulista para acontecer. E nós queremos fazer parte deste processo, juntamente com outras igrejas e ministérios, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. A ti todo louvor, honra e glória por todas as coisas. Pai, neste momento nós oramos por cada irmão adoentado, enfermo, com dor, que está padecendo por algum tipo de malignidade. Tu tens poder de curar, sarar e libertar. Nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo está tocando naqueles que estão aqui e naqueles que não estão. Eu creio que o Senhor está me tocando. Eu creio que o Senhor está me curando, me sarando, me libertando.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor está limpando os meus pulmões agora, porque o Senhor está me fortalecendo, em nome de Jesus. Olha para aqueles que estão apresentando a Ti alguma necessidade, alguma carência, precisão, para essa pessoa, Senhor, que precisa de um milagre, e ela está neste momento, orando, em pé, com a cabeça encostada numa porta de madeira, e ela está em prantos, chorando e pedindo o seu milagre. Eu quero te falar que Deus me mostrou você, e que o teu milagre está a caminho, e que você vai contar esse testemunho, em nome de Jesus. Opera, Pai, segundo o teu amor, bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu vou ficar ali fora, quem quiser me dar um abraço.